Agora vamos ao que importa. Bom, como falei para vocês, no ano de 1917 a revolução tinha acontecido. Então vamos explicar agora um pouquinho o que significa de fato uma revolução comunista. Bom, primeiramente, como eu disse, o Partido Comunista, os bolcheviques, eles se consideravam, se intitulavam representantes da classe trabalhadora. Então, principalmente Lenin ia tentar trazer as reivindicações deles. E os comunistas, eles defendiam que a classe trabalhadora, ela deveria controlar os meios de produção de riquezas, ou seja, eles deviam tomar tudo que a burguesia usava para criar a sua riqueza, e a partir desse momento essa riqueza pertenceria à classe trabalhadora. E se pertence à classe trabalhadora, eles iam controlar essa riqueza. Na prática, o que isso significa? As principais fontes de riqueza da burguesia eram basicamente as suas terras e as suas empresas. As principais empresas, vamos falar aqui as grandes indústrias, os grandes bancos e as grandes propriedades agrícolas, as grandes terras. Vamos pegar como exemplo algumas fábricas. Essa fábrica aqui era uma fábrica que antigamente pertencia à burguesia, mas aqui o partido bolchevique, em nome da classe trabalhadora, tinha ocupado essa fábrica. E uma vez que eles ocuparam essas fábricas, o partido vai ditar quais vão ser as regras dessa fábrica. Essa fábrica, ela pertencia antes a um burguês, mas ela foi tomada. O burguês simplesmente não tinha mais nenhum direito sobre a produção, ou sobre o lucro, ou sobre as riquezas produzidas por essa fábrica. Uma vez que essa fábrica pertence ao partido, representando a classe trabalhadora, é o partido quem decide como que vai ser as regras dessa fábrica. Quantas horas por dia eles vão trabalhar? Quem decide isso? O Partido Comunista. Como que vai ser a condição de trabalho deles? O que tarefa cada um vai cumprir? Quanto que eles vão produzir? Quanto de salário eles vão receber? Na verdade, a economia ela se tornou o que a gente chama de economia planificada. O Estado tinha total controle sobre como que iam ser então os salários, os preços, a produção, as condições e as condições de trabalho. Os preços, quanto que vai custar um sapato, quanto que vai custar o pão, quanto que vai custar um casaco, tudo isso era definido pelo Estado, que tentava definir de forma a melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Então vamos dizer aqui, os antigos empresários, um dono de uma antiga loja que ia vender qualquer coisa que fosse, seja por exemplo sapatos, ou dono de uma fábrica que vendia parafusos, ele não decide mais o preço. Na verdade, ele não decide mais nada. Quem decide agora é o Estado para tentar atender aos interesses e necessidades da classe trabalhadora. Então, isso que a gente chama de economia planificada, ela estava totalmente em controle totalmente em controle do Partido Comunista, auto-intitulado representante da classe trabalhadora. Além disso, a gente vai ter mais uma reforma também, que é a reforma agrária. A reforma agrária é o seguinte: a gente tinha antes grandes propriedades de terras, que estavam concentradas na mão principalmente da burguesia ou da aristocracia, e essas grandes propriedades de terras, terras gigantescas, terras de centenas ou milhares de hectares, terras muitas vezes maiores que a própria cidade de São Paulo, na mão de um único burguês, e aí todos esses daqui, antigamente, iriam trabalhar para a burguesia. A partir de agora, não. Aquela terra gigantesca que tinha ia ser dividido em pequenos pedaços e cada um ia receber uma pequena fazenda o suficiente para trabalhar para si próprio. Esse aqui recebeu uma fazenda, esse recebeu outra fazenda, esse outra e esse outra. Olha o sorrisão deles de saber que eles iam poder trabalhar agora na própria terra. Eles iam produzir para si mesmos e eles iam ficar com as riquezas que viessem da produção, seja de trigo, seja de batata, seja de qualquer coisa. Que esse cara aqui, por exemplo, ia produzir na própria fazenda e ele ia vender no tempo e ele ia trabalhar no tempo dele. Ele e os filhos iam trabalhar no tempo dele. Então, sem ter que obedecer mais à burguesia. Isso a gente chama de nacionalização dos meios de produção, que agora pertenciam ao Estado, que representava as classes trabalhadoras, e a terra pertencia diretamente à própria classe trabalhadora. Pelo menos vai ser assim por um tempo. Depois essa questão da reforma agrária, da divisão da terra, vai acabar tendo algumas alterações, mas talvez esse tema fique para o futuro. Bom, até agora a gente está entendendo um pouco o que a classe trabalhadora estava recebendo. Por exemplo, sobre Lenin vai ser decretada uma lei
que todos os trabalhadores iam ter um regime de 8 horas, até 8 horas de trabalho por dia, pelo menos na lei. Na prática, vai ser um pouco difícil tornar isso realidade, trabalhar apenas 8 horas, mas como projeto, e de fato em algumas fábricas, eles chegaram a conquistar isso, menos trabalho por dia. O Estado vai decretar um aumento do salário na grande maioria das fábricas e vai tentar decretar um controle dos preços para que esses caras daqui, esse cara aqui, por exemplo, pudesse, com o salário dele, comprar pão suficiente para conseguir sustentar toda a família dele. Pelo menos é o que eles vão tentar. A prática vai ser um pouco complicada, em breve acho que vai ficar mais claro o porquê. Então, de um lado, a gente está vendo que a classe trabalhadora, pelo menos no início, estava empolgada. Boa parte da classe trabalhadora. Mas quem não estava nada feliz com toda essa história, então vai ser a própria burguesia. Primeiramente, vamos entender. Se os meios de produção foram tomados da burguesia, vamos imaginar aqui um bancário, por exemplo, quer dizer que o bancário simplesmente perdeu o banco. Agora, o banco pertencia ao Estado, assim como todo o dinheiro pertencia ao Estado. O dono dessa fábrica perdeu essa fábrica. Então, se o cara era dono dessa fábrica e perdeu essa fábrica, ele simplesmente não tem mais o meio de produção de riqueza dele. Ou seja, esse cara, ele vai ter que arranjar outro jeito de sobreviver. Ele perdeu as riquezas dele. E muitas vezes, uma boa parte da burguesia vai acabar sendo transformada em classe trabalhadora também, junto com os outros operários. Mas, na verdade, nem tão junto assim. Muitos membros da burguesia tinham um ensino superior, tinham algum tipo de especialização. Vamos imaginar, por exemplo, engenheiros. E aí, esse antigo burguês, muitas vezes vai ser agora contratado pelo Estado como um engenheiro para servir, digamos, como um funcionário público. Então ele perdeu muitos dos privilégios antigos dele. Mas não para só aí. Além da riqueza que a burguesia tinha nos bancos, além da riqueza que eles tinham nas suas fábricas ou nas suas terras, vai ter um dos melhores exemplos do que significa a ideia do comunismo em algo que eram as comunalcas, ou apartamentos coletivos, que foram controlados por um órgão do Estado chamado de Comitê de Moradia. Vamos ver esse apartamento aqui, por exemplo, de um antigo aristocrata russo, de antes da Revolução de 1917. Dá para perceber que é um apartamento bem grande para uma família só. E aí, esse apartamento, que antigamente iria pertencer a uma família de aristocratas, que viviam com grande luxo em sua vida, ainda mais comparados com a classe trabalhadora, os comunistas vão olhar, vão perceber que existe ainda um problema também habitacional. Muitos dos trabalhadores não tinham onde viver, não tinham onde morar, e aí a solução comunista vai ser tomar esses apartamentos da burguesia e dividir ele entre trabalhadores. Então, o antigo dono desse apartamento aqui, que tinha todo o luxo e toda a privacidade, a partir de então vai ter que dividir seus cômodos, suas salas e seu quarto com membros da classe trabalhadora, que eram escolhidos pelo Estado e não por quem morava lá. Então, o antigo dono desse apartamento agora vai ter que dividir a sua casa com pessoas escolhidas pelo Estado, não por ele. Vai perder a sua privacidade, vai perder boa parte da riqueza, vai perder boa parte do luxo que ele tinha. Então, bom, isso aqui acho que já é o suficiente para entender porque quase toda a burguesia não ficou nada feliz com a Revolução. Então, boa parte da burguesia ou vai acabar aceitando calada, mas uma outra boa parte, talvez até a maioria, vai tomar duas medidas. A primeira é o exílio, centenas de milhares de burgueses vão embora da Rússia, e outra é a contra-revolução. A contra-revolução quer dizer, vão se opor de alguma forma à revolução. E para aqueles que se oporam à revolução, os revolucionários, principalmente o partido, vão criar um órgão especial para, vamos dizer, assegurar que a revolução não seja perdida, que vai ser a Comissão Extraordinária de toda a Rússia para o combate à contra-revolução e à sabotagem, que em russo, essa sigla aqui, ficou conhecida como Tcheca. Então, esse órgão, essa comissão, eles procuravam qualquer um que fosse suspeito de estar contra a revolução
eles podiam prender essa pessoa, torturar essa pessoa e até mesmo fazer essa pessoa desaparecer, se fosse considerado um inimigo de classe da Revolução. Um burguês, por exemplo, que tentasse passar informações, que fosse um espião, que tentasse atrapalhar a produção da fábrica, nem que seja tirando um mísero parafuso de uma máquina, já era considerado um inimigo da Revolução. Bom, isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente vê o que vai dar na Rússia. Depois da Revolução, em 1917, a gente vai ter uma outra coisa que vai ser a Guerra Civil Russa. E essa guerra, ela vai ser uma guerra civil e uma guerra ideológica. No meio disso, a gente vai ver muito ódio ser levantado entre aqueles que amavam a Revolução e aqueles que odiavam a Revolução a qualquer preço. E aí, por isso que vão haver muita crueldade de ambos os lados. Segundo relatos, temos, por exemplo, o Exército Branco invadindo territórios que pertenciam naquele momento aos comunistas, encontrando os comunistas, torturando, mutilando e deixando os corpos depois expostos, mutilados, seja enforcados, seja empalados atravessados por um pedaço de madeira, para mostrar a todo mundo o que poderia acontecer caso eles continuassem dentro da causa revolucionária. E assim como o próprio Exército Vermelho vai responder com muita violência. Por exemplo, enquanto também, galera, a gente vai ver vários membros do Exército Vermelho, os bolcheviques nessa fotografia aqui, se livrando numa vala dos corpos dos membros do Exército Branco, os contra-revolucionários. Então, deu para ver que foi uma guerra que trouxe todos aqueles muitos sentimentos de ódio, violência entre esses dois lados, em uma defesa violenta e agressiva da sua própria ideologia. De um lado o Exército Branco, do outro lado o Exército Vermelho. Uns que defendem a Revolução, uns que defendem que a Rússia voltasse a ser como era. E esses lados, eles vão usar, principalmente, vamos dizer que o Exército Branco, nesse caso, de táticas que vão afetar muito a população. Primeiramente, torturas e mutilações para que eles entregassem informações sobre os inimigos, onde que talvez, vamos imaginar que uns comunistas eles tivessem se escondido em uma aldeia de camponeses. E aí esses camponeses abrigaram, esconderam os comunistas, deram comida para eles, e depois chegou o Exército Branco lá. Eles vão encontrar alguns comunistas, mas eles vão querer saber onde estão todos. Então eles poderiam torturar, mutilar e violentar tanto adultos, crianças, mulheres, idosos, para que eles entregassem os inimigos deles. Então, civis foram pegos no meio do conflito, mesmo que não tivessem nada a ver diretamente, mas também indiretamente, porque uma das táticas também era a destruição de infraestrutura. Esses tanques e canhões, assim como alguns aviões e bombardeios, muitas vezes eram usados não apenas contra os exércitos inimigos, mas eram usados também para que eles pudessem destruir os meios de subsistência do exército inimigo. Vamos pensar aqui principalmente as indústrias e as plantações. Então, eles não só iam destruir a infraestrutura produtiva, mas também a infraestrutura de transporte, por exemplo, ferrovias. Então, imaginem um trem que ia carregar para o exército inimigo deles, ia carregar para os inimigos tanto alimentos, pão, trigo, batata, mas também roupas, remédios, calçados e armamentos. Eles iam destruir todas essas linhas de trem, iam tentar destruir as fábricas, iam tentar destruir as plantações, e o resultado foi que as fábricas e basicamente boa parte da infraestrutura produtiva da Rússia foi dizimada. O que a gente vai ver então? De 8 a 12 milhões da população civil de ambos os lados morreram, não por nenhuma bala, mas simplesmente de fome, de frio e de doenças. Então foi uma guerra muito cruel, muito brutal, mas no ano de 1922 o Exército Branco acabou desistindo e foi possível que se declarasse a vitória da Revolução. O Exército Vermelho ganhou, a Rússia se tornou então, de fato, consolidou o comunismo, e por muitos e muitos anos
até 1990, a década de 90. Desde 17, a Rússia esteve sob um regime então comunista completamente diferente do regime capitalista que a gente estava estudando. E nas próximas aulas a gente vai tentar entender um pouco melhor o que isso significa em questão de econômica, produção e os impactos também até mesmo ambientais disso tudo. Eu acredito que vocês já tenham, então, material suficiente para responder as questões da atividade e aguardo vocês até a semana que vem. Muito obrigado e